É isso aí, vaqueiros e vaqueiras. E agora, o vaqueirão, Dr. Gustavo Johnny, trazendo as práticas para você fazer um medicamento de acordo com o procedimento de acordo como tem que ser feito. Vamos lá, doutor Gustavo Johnny. Grande vaqueiro Nilson, mais uma vez nós aqui no Dica Veterinária, esse quadro do programa Cavalo e Companhia. Quero agradecer pela oportunidade. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui meu imenso abraço a toda a comunidade do cavalo, a todos que estavam reunidos ontem lá em Brasília na manifestação a favor da vaquejada. Tamo junto, apoio totalmente os esportes equestres no Brasil. Como veterinário, acho extremamente importante para a economia do país e tem total apoio. Hoje no quadro Dica Veterinária nós vamos conversar um pouquinho sobre os medicamentos utilizados, né, na medicina veterinária, nos animais e sobretudo a utilização consciente desses medicamentos. Hoje o que nós temos visto na prática do dia a dia é a medicação de muitos animais sem a prescrição do médico veterinário. Muitas vezes as pessoas não conhecem quais são esses medicamentos, os princípios ativos, para que eles servem e fazem, né, essa medicação nos animais no intuito de ajudar os animais, mas muitas vezes acabam prejudicando não só os animais, mas eu quero que vocês entendam hoje que esse tipo de atitude ela interfere diretamente na sua vida, na minha vida. Vocês vão entender o porquê disso. Bom, para vocês entenderem um pouco melhor, nós temos duas classes de medicamentos aqui que normalmente é o que eu vejo que as pessoas têm utilizado mais, né, que são os anti-inflamatórios e os antibióticos. Os anti-inflamatórios, um nome próprio já diz que é um medicamento utilizado anti a inflamação, contra a inflamação. Então, quando nós temos situações de inflamação, quando o animal tem um corte, quando o animal toma uma pancada, um trauma, coisas desse tipo, quando ele tem uma gripe, por exemplo, ele tem um processo inflamatório no seu trato gastrointestinal, e isso faz o jus da medicação do anti-inflamatório. Porém, existem efeitos colaterais que esses medicamentos causam nos animais que precisam ter a indicação de um médico veterinário com o tempo certo, a duração certa do tratamento, a dose certa do medicamento a ser aplicado. E muitas vezes esses medicamentos têm causado grandes prejuízos para proprietários, né, têm dificultado o nosso trabalho, porque muitas vezes o criador ou quem está lidando com o animal posterga, né, o atendimento veterinário tentando, né, tratar esse animal com anti-inflamatórios, por exemplo, e quando a gente vai atender realmente o animal, muitas vezes não temos condições de reverter o quadro. Então o primeiro ponto é esse, né, que a utilização de anti-inflamatórios seja indicada por um médico veterinário, seja utilizada conscientemente. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre, e talvez até mais importante, é sobre o uso de antibióticos. Os antibióticos hoje, gente, são medicamentos, né, que combatem as bactérias e hoje na medicina veterinária eles são utilizados aleatoriamente para qualquer tipo de manifestação que esse animal tenha. E também utilizados de maneira errada, né, em subdoses, em doses abaixo do que seria o correto para o animal. Isso interfere diretamente na minha e na sua vida com relação à resistência que as bactérias conferem a esses antibióticos. Quando nós não fazemos a dose ideal desses antibióticos, a dose correta desses antibióticos e o tempo correto de tratamento, essas bactérias elas se tornam resistentes. As bactérias são micro-organismos que têm uma capacidade de desenvolver uma resistência àquilo que atacam elas, né, aquilo que fazem elas morrerem, muito grande. Então, toda vez que a gente faz um medicamento em uma dose baixa que não é capaz de matar a bactéria e por um tempo curto, que não é capaz de curar totalmente a doença, né, um tempo inferior ao tempo que essa doença viria a ser curada, nós estamos fazendo uma subdose de medicamento, de antibiótico, e essa bactéria ela está se tornando resistente a esse antibiótico. Uma próxima vez que você for aplicar esse antibiótico, essa bactéria não vai mais responder a esse tratamento, né? Ou nós vamos precisar de um antibiótico mais potente ou de uma dose um pouco maior desse antibiótico. Então isso é muito preocupante. Eu tenho visto hoje
né, a utilização indiscriminada desses antibióticos, desses medicamentos. Recentemente, a FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, publicou agora em agosto, que já foram descobertas cepas de bactérias da Escherichia coli, uma bactéria do trato gastrointestinal resistente ao principal antibiótico, ao antibiótico mais forte que nós temos na atualidade hoje. Isso é muito importante, porque se nós seguirmos nessa maneira, né, nós vamos criar bactérias que não vão responder a nenhum medicamento. Então, quando você, seu filho, seu animal tiver uma infecção bacteriana, ela não vai ser respondida, né, com nenhum tratamento. Então isso é muito importante. Inclusive, essa bactéria, ela foi isolada de um animal de produção. O que é um animal de produção? Um bovino, um equino, né, um ovino, um suíno. E algumas notícias, alguns sites, algumas pesquisas têm mostrado que o grande vilão no uso de antibióticos são os animais de produção, o uso indiscriminado de medicamentos veterinários, antibióticos veterinários. Então eu quero deixar aqui para vocês, né, a consciência: utilizem medicamento com a indicação veterinária, não simplesmente porque o animal... Eu tenho visto hoje, às vezes, o animal tem um inchaço, né, a pessoa vai lá e aplica um antibiótico, um Agrovete, um Pensivete, algo do tipo, uma terramicina, por exemplo. Algo que é totalmente diferente do que realmente esse animal precisaria, do medicamento que esse animal precisaria, entendeu? Ele precisaria de um anti-inflamatório, né? Então, a utilização errada desses medicamentos tem gerado grandes prejuízos. E eu quero deixar aqui a consciência, né? Procurem se informar, procurem um médico veterinário sempre que precisarem. Eu, particularmente, espero que o Ministério da Agricultura regulamente a venda de antibióticos somente com prescrição do médico veterinário, assim como já acontece na medicina humana. E eu quero deixar para vocês aqui, né, essa consciência. Busquem se informar, busquem orientação de um médico veterinário para que a gente evite problemas. No programa agora, nós vamos falar, no próximo programa da semana que vem, nós vamos falar sobre a aplicação de medicamentos, né? Vocês já entenderam um pouquinho como funciona e quando precisarem vocês vão saber a maneira correta de aplicar esse medicamento. Um grande abraço a todos. É isso aí, vaqueiro. Dr. Gustavo Johnny, muito obrigado pela explicação. Muito boa mesmo, e sempre a gente está trazendo algumas informações que é primordial para quem mexe com a equinocultura. É um minutinho só e voltamos a galope!